Pouca coisa é tão aterrorizante quanto você acordar no meio da noite e sentir o seu coração disparado, falta de ar e uma sensação muito forte de que você vai morrer. E o pior, você não tem nem ideia do porquê tudo isso está acontecendo. Se você já passou por isso, pode ser que você sofra com crises de pânico noturnas. Mas calma, primeira coisa que você precisa saber é que não, você não está enlouquecendo, você não está perdendo o controle, você também não vai morrer por causa disso. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é uma crise de pânico. Uma crise de pânico pode ser definida como uma reação ansiosa muito forte, onde você tem sintomas físicos muito intensos, que estão relacionados principalmente ao coração acelerado, falta de ar, muitas vezes formigamento, sensação de desmaio, uma sensação muito forte, um medo muito forte de perder o controle, de enlouquecer, ou até mesmo um medo de morrer. São sintomas muito parecidos com infartos ou com AVCs e, por isso, trazem muito medo para quem está passando por essa situação. Durante o dia, né, as crises de pânico acontecem e, no geral, elas iniciam sem que nenhum gatilho seja ativado, sem que a gente perceba o que ativou essa crise. O nosso cérebro identifica alguma ameaça que nós conscientemente não conseguimos identificar e, a partir dessa identificação de ameaça, ele dispara uma reação de pânico. O que acontece na crise de pânico noturna é exatamente a mesma coisa do que acontece durante o dia, só que acontece enquanto você está dormindo. Esse é um dos fatores que talvez assuste ainda mais do que uma crise de pânico durante o dia. A gente espera que enquanto a gente esteja dormindo, a gente esteja relaxado e a gente não identifique ameaças para ter uma reação de ansiedade, mas o nosso cérebro acaba fazendo essa identificação e disparando o alarme. No geral, as crises de pânico noturno acontecem durante as fases de transição do nosso sono, que são momentos durante a noite onde acontecem, sim, algumas mudanças nos próprios sinais naturais do nosso corpo. Então, muitas vezes, a respiração fica mais lenta, o coração vai batendo mais devagar, o que é extremamente normal. Porém, o teu cérebro acaba identificando isso como um sinal de perigo. E aí ele dispara a resposta de alerta, né? Dispara a crise de pânico. Isso acontece durante a noite porque provavelmente durante o dia você também ficou muito em estado de alerta, se preocupou com muitas questões. E aí, quando você deita para dormir, você não consegue relaxar 100%. O seu corpo até relaxa. E aí, o seu cérebro acaba identificando essa ameaça e disparando essa reação de ansiedade. Para que você entenda isso de uma maneira mais fácil, eu vou trazer aqui uma analogia pensando num vigilante noturno. Vamos imaginar que essa pessoa, esse vigilante, já trabalhou o dia todo. Durante o dia todo, ele percebeu ele teve vários estímulos que poderiam ser um possível perigo, mas ele conseguiu diferenciar o barulho do vento, o barulho do elevador funcionando, de um galho batendo na janela. Ele conseguiu diferenciar tudo isso. Mas todos esses estímulos fizeram com que ele ficasse em alerta durante o dia inteiro. Quando chega à noite, esse vigilante ainda está trabalhando, mas ele está mais cansado. Então, ele já fica num ritmo um pouco menor. E esses mesmos estímulos que aconteceram durante o dia e que ele conseguiu reconhecer, são estímulos que acabam se tornando mais intensos durante a noite, porque ele já está mais cansado, porque ele já ficou o dia todo em alerta. E nesse momento, bate um galho na janela, ele acha que é alguém tentando roubar. Então, acaba trazendo a resposta de alarme, acaba acionando a polícia, por exemplo, porque tem alguém querendo entrar na casa ou entrar no prédio, por exemplo. Então, o que acontece no seu cérebro é mais ou menos esse mesmo processo. Quando você acorda no meio da noite, tendo uma crise de pânico do absoluto nada, é claro que isso assusta muito você, a reação natural acaba sendo como se fosse de um susto, e é muito provável que você reaja da forma errada nesse momento, justamente em função do medo de tudo que está acontecendo. Então, para que você consiga minimizar as consequências dessa crise de pânico, é ideal que você, ao invés de sair abrir a janela procurando ar, é importante que você sente na sua cama, faça uma respiração longa, uma respiração mais lenta, né, mais profunda e mais lenta, para que você consiga ir restabelecendo o controle. É importante que você utilize estratégias para mudança de foco também. É importante também que você reconheça
que você está passando por uma crise de pânico. E você precisa lembrar que, assim como na crise de pânico diurna, a crise de pânico noturna também não tem potencial de gerar dano físico. Então, você não vai morrer porque você teve uma crise de pânico, mesmo que ela seja noturna e mesmo que a sensação seja essa mesmo. Então, a partir do momento que você consegue reconhecer isso, que você consegue regular a tua respiração e que você consegue mudar o foco, tirar o foco dos sintomas, você consegue controlar essa crise de pânico e aí sim você pode voltar a dormir. Porém, eu entendo que nem sempre é fácil a gente conseguir colocar em prática essas coisas enquanto a gente está no meio de uma crise. E é por isso que eu preparei para você o curso Liberte-se do Pânico com o método ARM. Esse curso é um curso totalmente online, onde você acessa as aulas e você aprende a partir dali a reconhecer os sintomas de uma crise de pânico, você aprende a fazer o manejo dessas crises de pânico, você aprende também a lidar com os teus pensamentos, porque muitas vezes, mesmo após a crise finalizar, você ainda fica com muito medo de que uma nova crise aconteça. Então, você aprende como manejar todos esses sintomas dentro do curso e você pode finalmente se libertar das crises de pânico e voltar a dormir em paz. Eu vou deixar fixado aqui nos comentários desse vídeo o link de acesso a esse curso. Eu espero você!